Boa noite, queridos irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Olha, lá tu está observando aqui que eu vou pegar hoje o Novo Testamento. Porque eu costumo mais dar palavras no Velho Testamento, né? O Velho Testamento está recheado de exemplos, amados, que nós podemos extrair para as nossas vidas. E o Novo Testamento também é a palavra da verdade, porque já foi dito pelo Senhor Jesus. Amém? Do versículo 1 ao 9, amados, nós vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém, queridos? Amém. Podeis assentar, amados. Glória a Deus, hoje é noite de Santa Ceia. Amém? Entoamos louvores ao Senhor, cantamos para o nosso Deus, que é isso que alegra o coração do nosso Pai. E a palavra do Senhor hoje, amados, nos fala sobre tradições. Deus escolheu essa palavra para falar com o seu povo nessa noite. Aleluia. E diversas passagens bíblicas nós sabemos que falam sobre tradições. E também já sabemos de antemão que Deus abomina as tradições. Amém? Amém. Para Deus não existem tradições, senão aquelas próprias que Ele deixou para nós, o seu povo. Amém? Então aprove ao Senhor falar conosco para que hoje nós possamos ampliar o nosso entendimento acerca dessa palavra. Porque, queridos, geralmente quando falamos em tradições, sempre pensamos de pronto na ideia de tradições religiosas. Não é verdade? Falamos sempre em tradições e já damos uma conotação de religiosidade. É verdade isso. Por quê? Porque Jesus falou acerca disso, não é? Jesus falou acerca das tradições religiosas que vão passando de pais para filhos, em que aquele que as recebe não reflete sobre elas, porque talvez se refletisse, não manteria aquela tradição na sua vida e muito menos repassaria. Não é verdade? Mas nós sabemos que existem tradições tanto boas quanto más. Vamos falar das boas. Uma tradição boa, se reunir na época do Natal. É uma tradição boa, não é verdade? Nós aprendemos com os nossos pais que na época do Natal nós devemos estar ali, nos reunir com a nossa família, né? Quem mora distante vem, né? Viaja, quem mora aqui vai para outro lugar, quem tem família de outro lugar, às vezes recebe a sua família na sua casa, porque é importante para nós nessa época estarmos juntos da nossa família. Uma outra tradição que eu acho boa, a tradição de festejar os 15 anos da filha.
Antigamente nós víamos muito isso. Hoje em dia já não vemos tanto, né? Mas eu, por exemplo, vim de uma família em que meus pais sempre festejavam. E ora, nós somos 5 mulheres. E ele festejou a de todas. Não, acho que a última não quis mais. A última já estava naquela sociedade mais moderna, né? Que aí já vai desarraigando e eu não quero mais, né? Na verdade, nem me lembro ao certo se foi ou não. Eu sei que até eu, que sou a terceira, até a quarta, que é a Keila, foi festejada. Minha mãe fez questão de festejar e foi uma bênção. Eu amei, né? Quem não gosta, né? Acho que a moça sonha quando ela é criada dentro desta tradição. Lá em casa, eu assustei os meus filhos, né? Quando o Marquinhos e o Matheus iam fazer 15 anos, eu disse para eles: eu vou festejar o aniversário de vocês e vocês vão dançar valsa. Foi um pulo de um lado e um pulo para o outro. Não, mãe, eu não vou. Vai sim. Aí, tia, eu não quero, eu não vou saber dançar valsa. Não, é tradição da família, sim. Vocês vão, o tio de vocês, eu falei assim, que é o meu irmão, finado irmão, que já faleceu. A minha mãe festejou o aniversário dele de 18 anos. E ele dançou valsa. E foi uma festa linda. Ele todo a rigor, né? E dançou valsa com ela, com a minha mãe. Foi muito bonito. Então essa tradição eu trouxe na minha família e considero uma tradição boa, né? Talvez se eu tivesse uma filha, talvez quando a Ana fizer 15 anos, né, coach? A gente vai fazer os 15 anos da Ana e ela vai dançar valsa, né? Com o pastor velhinho já, né? O pastor sumiu. O pastor, ele é abduzido toda vez que eu vou pregar. Vocês já repararam? Os extraterrestres abduzem e depois devolvem ele pra cá pra gente, né? Então, amados, essas são tradições boas, mas nem toda tradição é boa. E aí é que entra o nosso Jesus. Glória a Deus, né? Por que ele entra? Porque ele entra para falar aquilo que é verdade, né? Porque o nosso Deus, Jesus, quando ele veio a essa terra, ele não veio só para florear o Evangelho. Ele veio para pregar o Evangelho da verdade. Então, foi inevitável e continua sendo inevitável para Jesus, que falou pessoalmente a seus discípulos naquela época, não é? E que hoje fala para a sua igreja, através da sua palavra, falar a verdade. E Deus deseja que nós, amados, saibamos verdadeiramente o que são tradições, né? Como é que elas entram nas nossas vidas. E por que nós fazemos tanta questão de mantê-las, de repassá-las, não é? De passar de pai para filho, às vezes coisas infundadas, coisas que nem paramos ainda para refletir sobre elas, se realmente elas são corretas, se elas não são, se são coisas lícitas ou se não são. Apenas repassamos porque para nós é importante. Eu faço parte de uma família tradicional, não é assim que as pessoas falam? Aquela família ali é tradicional. Os filhos todos estudaram em tal colégio. Vou colocar, o colégio militar. É tradição na família deles estudar no colégio militar e fazer ou seguir a carreira militar, né? E quem sabe alguém daquela família não ia querer isso, mas por ser tradição teve que aceitar, né? Então o Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele deixou tantas coisas, né? E entre elas, amados, ele falou sobre o que é a tradição e como ela se enxerta na vida do ser humano e provoca resultados negativos. Se eu convido a minha família para cear no Natal, né, por tradição, vai ser bom. Possivelmente ou naturalmente o resultado disso será bom, porque eu vou matar as saudades, eu vou conversar, eu vou contar as novidades, não é verdade? Mas talvez exista algo que eu faça tradicionalmente que não gere resultados tão bons.
Mas Deus não se preocupou com todos os resultados que as tradições podem trazer para as nossas vidas. Ele se preocupou com um, que no entender dele, Jesus era e é ainda o mais importante. Amém? E qual será esse resultado que Jesus entendeu danoso para o seu povo, né, como fruto de tradições? O afastamento de Deus, o afastamento da palavra de Deus, o não praticar a palavra de Deus, né? A barreira que muitas vezes é colocada entre o homem e o Senhor por conta das tradições. Jesus se preocupou com isso. E é necessário, amados, que nós também possamos refletir a respeito dessa questão, para que nós mesmos, conhecendo a verdade como conhecemos, não sejamos vítimas das tradições que herdamos, né? E hoje, como eu falei no início, nós precisamos entender, ampliar, porque entender nós entendemos o que são as tradições, entendemos que as tradições, principalmente as religiosas, têm separado o povo do Senhor, não é? Mas hoje nós precisamos abrir um pouco mais esse leque de entendimento e entender qual é o mal ou o malefício que essas tradições trazem para a nossa vida. Como eu falei no início, a palavra do Senhor, ela está recheada de passagens que falam sobre as tradições, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as tradições dentro da Igreja de Cristo, né? Nós temos visto, até porque, amados, falar das tradições fora não é muito aproveitável, porque fora existem muitas tradições. E nós sabemos, tradições ruins, tradições passadas de pais para filhos e que têm provocado resultados gravosos na vida das pessoas, né? Principalmente o afastamento de Deus. Mas nós que formamos um grupo, que é o grupo cristão, que somos sim a Igreja do Senhor Jesus, amém? Quando nós estamos reunidos, nós precisamos falar um pouco sobre as tradições que têm passado e sido repassadas, não é, ao longo dos tempos para os cristãos, os novos cristãos, aqueles que estão entrando na igreja, né? E que nós, por sermos um pouco mais antigos na fé, devemos sim vigiar para defendê-los contra isso e não praticar tais coisas, para que nós mesmos não venhamos a cair nesse erro e também vir a nos afastar do Senhor Jesus. Quando nós fazemos um apanhado da igreja cristã no Brasil, vemos muitas coisas dentro das igrejas que hoje têm acontecido. E nós sabemos, né? Nós vemos igrejas que... Outro dia eu estava vendo uma reportagem, aliás, eu vi vários vídeos somente de uma denominação. E a pessoa que estava falando ali sobre aquela denominação entrou numa gráfica e mostrou, amados, vários produtos que eram fabricados ali naquela gráfica. Esses produtos estavam sendo vendidos dentro da igreja, né? E os preços exorbitantes. Vou lhe dar um exemplo: um par de meias que, como a pessoa falou, se nós formos na 25 de março, que é aquela rua que todo mundo pensa que tudo é barato lá em São Paulo, né? Mas não é verdade, isso é um mito, viu? Não é nada verdade. Eu e o pastor viajamos para lá, andamos todinho a 25 de março esperando encontrar alguma coisa barata, não encontramos nada, queridos. Viu? Então não se iluda. Então ele disse assim, se nós andarmos, eu acho que ele encontrou um negócio barato, um par de meias por R$ 3,99, né? Ele disse, a gente compra um par de meias por R$ 3,99. E aqui, dentro dessa denominação, está sendo vendida a mais de R$ 100. Por que será que encareceu tanto dentro daquela igreja, amados? Por quê? Aí entra a tradição religiosa, no caso, né? Ah, porque esse par de meia ungida vai te levar para onde você deseja ir, né? Aí ele mostrou a fronha.
Isso aqui, irmãos, ele gritava assim na câmera, no YouTube. Isso aqui é uma fronha de travesseiro, mas aqui, não, lá no comércio ela custa R$10, mas aqui ela custa 50. Lá dentro da igreja do fulano de tal, detonando, né, com ele, com o líder. Ela custa 50, mas é a fronha, né, que vai colocar, do travesseiro que vai colocar aqui, que vai curar o câncer. Tradições religiosas, né? E ele falou muitas coisas, né? Eu fiquei muito assustada quando eu vi, eu disse, Senhor, mas é isso que está acontecendo. É isso. E os líderes, próprios líderes da igreja de Cristo, eu falo da igreja de Cristo, não me refiro a outras igrejas e outras religiões, eu falo da igreja de Cristo que o Senhor deixou sobre essa terra. Amém, queridos? E eu falo isso com preocupação. E essa preocupação, amados, que Deus colocou no meu coração, eu acredito que é uma preocupação dele, do Senhor, para que nós, cristãos, venhamos ou não venhamos a praticar tais coisas. Venhamos a nos defender ou venhamos a não deixar que isso penetre no nosso meio e entre nos nossos corações, não é? A cura, nós sabemos de onde ela vem. A libertação, nós sabemos de onde ela vem. Amém, amados? Nós sabemos que o nosso Jesus é um Deus que tem multifaces, como diz a Bíblia, né? É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva. Então nós, à luz da palavra do Senhor, não precisamos de nada disso. Nós não precisamos nos embriagar dessas tradições e trazer para dentro das nossas vidas isso. E com isso, tirar do Senhor aquela glória que pertence a Ele de ter curado, de ter libertado e trazer ou entregar para um objeto inanimado, queridos. E isso, infelizmente, tem acontecido. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós, ovelhas de Cristo, estaríamos sempre indo para o meio de quem? Dos lobos. Não é verdade? Então, quem é o lobo, segundo a Bíblia? É aquele que fica ao derredor, né? E tenta tragar a ovelha do Senhor, né? O lobo adora a ovelha, não é verdade? O lobo, o animal lobo, ele adora a ovelha. Então, onde tem uma ovelha perdida, onde tem uma ovelha em dúvida, onde tem uma ovelha fragilizada, onde tem uma ovelha que não acredita na palavra, ela é vítima ou ela é alvo do lobo. E o lobo está ao derredor para tragar não só aquela, mas para tragar também aquela que está forte, aquela que não acredita nas doutrinas de demônios, como diz a palavra do Senhor, aquela que está no altar, aquela que faz a obra de Deus, amados. Essa aí, vou dizer uma coisa para você, é um alvo maior ainda para o lobo. O lobo anda farejando e catando esse tipo de ovelha. Porém nós, queridos, nós temos um pastor que vela por nós, amém? Um pastor que fala conosco. E esse mesmo pastor é um pastor que um dia nos curou, é um pastor que um dia nos libertou. E quando ele fez isso, Marcos, ele não precisou de nada. Ele não precisou de nada. Ele não precisou do travesseiro, ele não precisou da meia, ele não precisou da vela, ele não precisou de nada. Ele só precisou de um coração aberto que disse: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser transformado, eu quero ser curado, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Foi só disso, foi só olhar, não é? Eu me lembrei agora da passagem, né, de Números, que fala da serpente no deserto, né? Aquela serpente que foi erigida, e quando as cobras vinham e picavam aquelas pessoas que murmuraram, bastava olhar para a serpente
Não precisava de nada mais do que isso. Não precisava florear, não precisava ir orar, não precisava nada disso, queridos. Era só olhar para a serpente levantada, erguida, e era curada aquela pessoa que estava doente. Sabe por quê, queridos? O nosso Deus é simples. Nosso Deus é simples. E muitas vezes o ser humano, ele quer criar um Deus folclórico. Ele quer criar um Deus alegórico. Um Deus que faz alegorias, um Deus que precisa de muitas coisas, né? Às vezes nós, seres humanos, queremos assemelhar o nosso Deus ao homem. Às vezes o homem, amado, é algo muito natural para chamar a atenção, né? O homem faz muitas coisas. O homem procura muitas coisas. O homem, às vezes, troca o seu modo de vestir, o seu modo de falar, né? Traz coisas novas para a sua vida para chamar a atenção. E muitas vezes nós queremos que Deus também seja assim. Só que Deus não precisa de nada disso. Deus tem um brilho próprio, queridos. O brilho é dele e ninguém vai tirar. Né? Não adianta inventar, não adianta criar. Né? E as tradições, elas trazem essa invenção para a vida do cristão, sabe, pastor? O cristão já deixa de acreditar num Deus que é um Deus que cura simplesmente por abrir os seus lábios e liberar uma palavra de cura. Né? É um Deus que liberta aquele que quer ser liberto ou libertado sem precisar tantas coisas. Mas nós queremos que o nosso Deus seja diferente às vezes. E às vezes preferimos, amados, acreditar em tantas outras coisas. Veja bem, multidões estão sendo arrastadas dentro das igrejas pelas tradições. Multidões têm sido ensinadas que Deus, por exemplo, é um Deus que está no seu trono e que é um Deus que diz: não me toque. É um Deus que está distante, né? E nós sabemos que Deus não está distante de nós. Amém, amados? Nós sabemos que o nosso Deus está próximo. Por que Ele está próximo? O que faz provar? Qual é a prova da proximidade de Deus de nós? A prova está aqui, olha. A prova está escrita na palavra do Senhor. A prova foi Jesus Cristo vir a essa terra. A prova foi Jesus morrer na cruz do Calvário. Amém, amados? A partir disso, deste grandíssimo acontecimento, o véu do santuário se rasgou. Aleluia. Né? Aquele véu, querido, que ficava aqui, igual essa cortina aqui. Só que ele ficava aqui, assim, olha. E ninguém subia aqui, senão o sacerdote. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou. Ou seja, agora o véu está aqui atrás, olha, nós estamos aqui. E nós temos livre acesso ao nosso Deus, amém, queridos? Nós não precisamos mais de ninguém para chegar ao nosso Deus. Nós podemos nos achegar ao nosso Deus. Nós e Deus, Deus e nós. Sem nada, né? Sem precisar de usar um artifício, né? Eu me lembrei agora dos macumbeiros, né? O macumbeiro, para baixar o demônio, ele faz todo um ritual. Todo um ritual, né? Para poder baixar o demônio. Faz um ritual, faz uma dança, tudo. Quando nós subimos aqui no altar, nós dizemos assim: Senhor, manda o Teu Espírito Santo até nós. Aleluia. Manda o Teu Espírito Santo até este lugar. E no meio dos louvores nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo, né? Não precisou fazer ritual, não precisou pegar a folha da arruda, né? E começar a bater e jogar o negócio lá e fazer. Não precisa de nada disso, amados. Tudo isso é tradição. Tradição não criada por Deus. Tradição criada pelo homem. Invenção. Sabe, a madrugada na minha casa, quando alguma coisa nova acontece, eu falo: já estão inventando moda. Isso não é aqui. Mas nós, seres humanos, adoramos inventar moda. Não é verdade? Nós adoramos inventar moda.
E Deus não precisa da nossa moda. Deus não precisa, queridos. Deus quer só uma coisa, que eu e você já sabemos o que Ele quer. Amém? Ele quer só... Ele só quer o nosso coração. Deus está nos alertando com relação a tudo aquilo que tem nos afastado dele. Mas, pastora, nós não seguimos tradições. É aí que está o mistério da palavra, pastor Lúcio. Quando os apóstolos do Senhor Jesus entraram e começaram a comer e não lavaram as mãos, o que foi que os fariseus disseram? Por que os teus discípulos não seguem as tradições? Então, isso nos prova que nós não nos deparamos somente com tradições de cunho religioso. Mas existem atitudes do ser humano que são também consideradas tradições. Por quê? Costumes, hábitos. Hábito, costumamos fazer uma diferença entre hábito e vício. Hábito é aquilo que é bom, é costumeiro e é bom. Vício é aquilo que é costumeiro e é ruim, provoca prejuízos. Não é verdade? E nós, por tradição, muitas vezes estamos dentro deste contexto. Temos hábitos e temos vícios que não conseguimos nos desvencilhar, mesmo depois de conhecer a Jesus, mesmo depois de ouvir a sua palavra, né? A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho de João. Amém? Conhecereis a verdade. Pois é. Mas por que muitos de nós, amados, mesmo conhecendo a verdade, essa verdade ainda não nos libertou de tudo aquilo que é necessário que sejamos libertos? Não é? Por que a verdade bíblica introduzida no meio do povo de Deus? Porque quando eu falo verdade, amados, eu associo a uma pessoa. Eu associo a Jesus. Porque se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu falo conhecereis a verdade, eu estou dizendo conhecereis a Jesus. Então, por que mesmo conhecendo a Jesus, muitas coisas que ainda praticamos, né? Ainda permitimos que essas coisas, que essas atitudes nos apartem do Senhor, nos apartem, né, do nosso Deus. Aí lá no finalzinho, né, Jesus fala assim, aí ele cita, Arthur, o Velho Testamento, né? Falando do Novo Testamento, o Senhor Jesus era craque em citar o Velho, o Antigo Testamento, né? E ele fala, como estava escrito em Isaías, né? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ora, veja. Então o louvor virou o quê? Uma tradição? Porque se o povo louva com os lábios, mas tem o seu coração apartado do Senhor, então o povo estava louvando naquela época, adorando a Deus por tradição. É isso que o Senhor deseja para nós, amados? Que nós adoremos a Ele por tradição? Claro que não. Claro que não. Porque esse tipo de adoração é uma adoração falsa. Não é uma adoração verdadeira. Não é? Tanto é que nessa mesma palavra, Jesus chama os fariseus de quê? Hipócritas, queridos. Hipócritas. Né? Aí o que é? Vamos ver o significado de hipócrita, pastor. Olha só o que fala o dicionário, igreja. Fingido, que finge possuir um sentimento que não possui, que demonstra um pensamento ou uma opinião diferentes do que realmente tem,
que por interesse ou por medo de assumir sua verdadeira personalidade, finge qualidades que não apresenta. Olha que interessante, né? Falso, que se comporta com hipocrisia, que dissimula sua verdadeira personalidade, que denota hipocrisia, falsidade, um ar hipócrita. Sinônimo de hipócrita, ele coloca aqui aleivoso, desleal, falso, farsante, inconfidente, infiel, pérfido, proditório, púnico, traiçoeiro, traidor, tredo, vulpino, coisas que eu nunca ouvi na vida. E o antônimo de hipócrita, franco e leal. Ou seja, o hipócrita, segundo a definição, é aquele que finge ser algo e não é. É aquele que aparenta ser algo e não é. É aquele que diz assim, é assim que você tem que fazer, mas ele não faz. Olha como Jesus, olha a sabedoria do Senhor, irmãos. Olha a sabedoria do Senhor para nos defender das tradições, para que isso não venha nos afastar do nosso Deus. Lá em Mateus 23, avança só um pouquinho aí na sua Bíblia, Mateus 23. Do 1 ao 12, não sei se eu vou ler tudo, peraí. Não, provavelmente não. Mas vamos lá, diz assim: naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Amém, queridos? Olha só, o que o Senhor Jesus, pelas palavras dele, né? Hoje, de que forma o Senhor hoje está nos orientando, amados, a não deixar que essas tradições venham para as nossas vidas, a não deixar que isso nos contamine. Agora sim, uma coisa é falar daquilo que pode vir a nos contaminar, mas outra coisa, queridos, é falar daquilo que já nos contamina. E é por isso que nós precisamos, nessa noite, que é noite de Santa Ceia, o Senhor sempre prepara algo muito especial para nós na noite de Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, queridos, fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que hoje é tradição. Será que hoje a tradição na nossa vida é comer, antes de comer, lavar as mãos? Não é verdade? Por que a gente tem que lavar as mãos antes de comer? Para a gente não pegar nem o verme, nem uma bactéria. Não é verdade? Cadê a irmã Cristina, gente de saúde? Né? É verdade. Tá vendo? Mas isso nos afasta de Deus, amados? Não. De modo nenhum. Mas Jesus, fazendo essa comparação, ele quis ser incisivo. Porque aqueles que olhavam o que ele estava fazendo e o julgavam, eram aqueles que não praticavam a palavra. Amém? Amém. Então hoje nós não podemos nos assemelhar a eles, amados. Nós temos que fazer aquilo que é certo e fazer com que tudo que nós fazemos provoque resultados positivos na nossa vida. O resultado positivo na nossa vida qual é, igreja? Estarmos unidos a Cristo. É isso que Deus quer, amados. Deus pode nos falar muitas e muitas coisas na sua palavra, mas no fundo o que Ele quer é que eu e você estejamos unidos a Ele, não por costumes, não por hábitos, mas por liberdade.
liberdade de estarmos ao lado dele, sermos livres para adorá-lo, não porque os nossos pais o adoram, não porque vemos que alguém o adora, mas porque o nosso coração é um coração que adora a Deus, é um coração aberto para Deus, né? Em Jeremias tem uma passagem que diz assim: nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes é que enodaram. Aí Deus manda o profeta Jeremias dizer assim: nunca mais em Israel eu quero ouvir isso. Nunca mais eu quero ouvir. Sabe por quê, amados? Porque é fácil colocar a responsabilidade do erro, na costa de outro. Então os pais comeram uvas verdes e o resultado foi a nódoa no dente dos filhos. Tem uma desculpa mais amarela do que essa, amados? Não tem. Deus ficou tão irritado com aquele povo que falava isso, né? Que ele disse: Jeremias, vai lá e fala: nunca mais em todo Israel eu quero ouvir isso da boca de vocês. Nunca mais vocês vão culpar os seus pais por estarem no erro que vocês estão aqui. Foi isso que o profeta foi dizer para eles. Por quê, amados? Porque Deus não aceita que nós digamos: fiz isso porque meus pais faziam. Vou dar um exemplo corriqueiro. Tem gente que vive falando palavrão, né? Fala palavrão, se envenena os seus lábios, a sua boca. Porque eu fui criado num meio que falava palavrão. Então você está invalidando a palavra de Deus fazendo isso. E eu também. Jesus não disse assim para eles: vocês estão invalidando a palavra de Deus, dando ênfase o que? Às tradições. Por que Jesus falou isso para ele? Porque lá não era mandamento, não é mandamento honrar pai e mãe? Amém? Mas sabe o que os fariseus faziam? Pegavam esse mandamento e diziam assim: mas se você fizer algo para seus pais e ofertar isso a Deus, você não precisa honrar seu pai e sua mãe. O que é que eles estavam fazendo, amados? Eles estavam invalidando o mandamento de Deus por causa das tradições. Era isso que Deus queria? Não. Foi aí que veio hipócritas, né? E não foi só uma vez, né? Ouviram isso muitas vezes do Senhor Jesus, né? E essa passagem, o restante, é muito interessante quando nós lemos ela toda, né? Então, amados, o que hoje invalida o mandamento de Deus no seio da Igreja de Cristo? O que hoje tem invalidado o mandamento ou os mandamentos do Senhor ou a palavra do Senhor na minha vida, na sua vida, na vida do homem que conheceu a verdade, que conhece o Senhor Jesus, que conhece a sua palavra, amado? O que hoje, né, tem feito com que a palavra de Deus fique neutralizada, mesmo que ela esteja nas nossas mentes? Eu não sei. Mas nós, amados, temos que refletir sobre isso. Por quê? Porque Deus não quer que nós estejamos na mesma situação que eles estavam. Porque o fim deles foi triste. Só que Deus não preparou um fim triste para a sua igreja. Amém, amados? Muito ao contrário. Deus preparou um fim alegre para a sua igreja. Porque, olha, meu amado, só de me lembrar, quando Jesus fala assim, eu falo me lembrar porque eu estava lá, né? Falo na palavra de Deus, quando Jesus diz que Ele próprio prepararia um lugar para cada um da sua igreja, né? Ele não ia chamar ninguém para construir esse lugar, para preparar esse lugar, né? É Ele mesmo que vai preparar esse lugar. Amém? Então será que o nosso Deus simplesmente vai olhar e vai dizer: deixa seguir as tradições, deixa se afastar de mim, quero nem saber? Não, querido, não é esse o olhar de Deus. Não é esse o olhar de Cristo. O olhar de Cristo é o olhar da fé. O olhar de Cristo é o olhar do amor. O olhar de Cristo é aquele que olha com compaixão, é aquele que olha com misericórdia, é aquele que está vendo todos os erros, mas mesmo assim Ele ama. Ele ama.
É esse olhar que Ele quer que nós tenhamos. É esse amor que nós devemos pedir ao Senhor. Porque nós dizemos muito que amamos a Deus. Amém, queridos? Amamos a Deus, te adoramos, Senhor. Mas nós temos que pedir ao Senhor que cultive dentro de nós o amor ao próximo. Porque o nosso Deus ama a todos nós da mesma forma. Deus não me ama mais do que ama a qualquer um de vocês. Então, Deus deseja que eu ame o meu próximo, o meu irmão. Quem é o meu irmão, amado? Quem é o meu irmão? É um filho do mesmo Pai, que é Deus. Amém? É aquele que recebeu Jesus. Amém? Está escrito na Bíblia? Está escrito, querido. Está escrito. No Evangelho de João, está escrito. Quem é o Filho de Deus, fora Jesus Cristo? É aquele que recebeu Jesus na sua vida. Ele é o Filho de Deus. Não é? A palavra do Senhor diz: e todos quantos o receberam, quem é o? Jesus, o ozão. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Todos quantos o receberam. Então, a palavra do Senhor nos diz: todos nós que recebemos a Jesus somos então filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso querido irmão mais velho foi antes de nós para os braços do Pai, está sentado à direita do Senhor Deus e preparou muitas moradas para nós, amados. Aleluia. E nessa noite, Ele está dizendo assim: não deixe as tradições te afastarem de mim. Porque lá naquela morada que eu preparei, eu já coloquei o seu nome espiritual. Ninguém vai entrar lá. É só você que vai entrar. Jesus não quer que nós nos afastemos dele por causa das tradições. Jesus não quer, meus amados, que nós nos afastemos dele, coloquemos obstáculos entre nós e eles por crenças que não têm arrimo, que não têm embasamento na palavra de Deus. Doutrinas que a palavra de Deus classifica como doutrinas de demônios, doutrinas de espíritos enganadores, que têm verdadeiramente enganado as ovelhas de Cristo. Multidões estão sendo arrastadas para o inferno, meus amados, porque não conhecem a verdade, e quando conhecem a verdade, continuam praticando aquilo que era do velho homem. E se a palavra do Senhor diz que fomos sepultados com Cristo, então o velho homem não tem mais que existir. Sabe, meus amados, nós conhecemos a palavra, então nós temos que atentar para a palavra. Muitas vezes nos deixamos levar por vãs filosofias, como diz o apóstolo Paulo. Coisas que enchem as nossas mentes e que acabam nos afastando do Senhor, mesmo conhecendo a palavra dele, mesmo já tendo provado o primeiro amor, mesmo conhecendo ou já tendo tido experiências com Deus. E isso é muito triste, queridos. Isso é muito triste. Isso é triste para o ser humano, que volta a uma degradação. E isso é triste para o Senhor. Sabe por quê? Para o Senhor Deus, que fez a mim e a você para adorá-lo, que fez a mim e a você para louvá-lo, né? E para estarmos ao lado dele um dia, verdadeiramente, olharmos face a face para o nosso Deus. E é isso que vai acontecer. Mas para que verdadeiramente isso se realize nas nossas vidas, é necessário, amados, que, como diz a palavra do Senhor, nos despojemos do velho homem, né? Aquele cuja carne é corruptível, que se corrompia por qualquer coisa,
que acreditava em vãs doutrinas, vãs filosofias, coisas que não foram criadas por Deus, e passemos a ser novas criaturas diante do Senhor, totalmente desligadas, desvencilhadas de tradições, de costumes, de hábitos que levam Jesus para longe ou que nos levam para longe do Senhor. Jesus está preocupado, amados. Jesus está preocupado conosco. Jesus deseja que nós façamos a nossa parte. Eu quero ler para você Colossenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Amém? Então diz assim, a partir do versículo 4. Nós vamos pular alguns versículos aí. Diz: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, ou ninguém vos engane, em algumas traduções, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Glória a Deus. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, queridos, Deus nos ensina que devemos estar abertos às mudanças. Às mudanças, mas aquelas mudanças que vão nos aproximar do Senhor. Não aquelas mudanças que vão nos afastar do Senhor. Não aquilo que se diz novo e vem numa aparência de belo e vem para nos levar para trás, caminhar para trás e nos afastarmos da graça do nosso Deus, né? Essa palavra desgraçado é uma palavra desgraçada. É horrível falar isso. Sabe por quê? O desgraçado é aquele desprovido da graça. Então quem é desprovido da graça é Satanás. Esse aí não tem mais jeito. Mas o ser humano, né, querido? O ser humano não pode ser desgraçado, não é? Porque a graça é derramada sobre a vida daquele que recebe ao Senhor Jesus. Porque Ele é o Deus da graça.
A graça dele veio para as nossas vidas, o favor dele, o favor não merecido do Senhor, veio para as nossas vidas quando Jesus entrou nas nossas vidas. Mas se Jesus sair das nossas vidas, então nos tornaremos desgraçados, nos assemelhando a Satanás, que não poderá mais receber a graça. Ele não poderá mais. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós abramos os nossos corações para receber aquilo que é novo, mas o novo que vem da parte de Deus. Não o novo que vem da parte do mundo, não o novo que vem da parte do homem, não aquilo que vem travestido de uma beleza magnífica e que muitas vezes corrói a mente do ser humano e persuade ele a acreditar em coisas que não deve acreditar, a amar coisas que não deve amar, a praticar coisas ao longo da sua vida que não deve praticar, mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo a palavra da verdade. Não, queridos, isso não combina com a igreja do Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Do 1 ao 32. Eu não sei se eu pulei algum aqui. Vamos ver. Eu vou ler aqui e você vai procurando acompanhar, tá? Efésios 4. Tá, aqui eu coloquei do 1 ao 32, mas depois eu cortei. Eu não sei se um de vocês começa com exorto-vos. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e a amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Significa dizer que a graça só vem por meio de Cristo. Não vem por meio das tradições, amados. Não vem por meio de uma outra crença, queridos. Não vem por meio de um outro ser. Não vem por meio de um fantasma. Não vem por meio de uma parede, de um templo. Não vem, amados. É só por meio dele, Cristo, né? Aí vamos lá para o 10. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha, o conhecimento de quem, amados? Do Filho de Deus. Até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Verso 15. Mas pela prática sincera do amor, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Olha, tudo gira em torno de Cristo. Não tem para onde correr, glória a Deus. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões, somos nós, as conexões, que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que
que andam à mercê de suas ideias frívolas. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor Jesus, o que é frívolo, Senhor? Aí eu procurei o significado de frívolo aqui no dicionário. Aí olha o que significa frívolo, igreja. Que não tem importância. Superficial, inútil. Opiniões frívolas, inúteis. Que se preocupa com coisas sem importância. Que se comporta de maneira incoerente, inconstante, volúvel. Indivíduo inconstante, incoerente. Sujeito frívolo. Sinônimo de frívolo. Fútil. Negativo. Lá no verso 18, aí, seguindo aí onde você estava lendo, está escrito assim: tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Olha, Paulo citou duas coisas que mantêm o ser humano afastado da vida de Deus. A ignorância. O que é a ignorância? A ausência de conhecimento. Não conhece a Deus, não conhece a palavra do Senhor. E o endurecimento de coração mantém-nos afastados. Olha o que é um coração duro diante de Deus. Olha o que provoca, meus amados, a dureza do coração do homem. Você sabia que a dureza do coração do homem às vezes está ali por tradições? Às vezes a pessoa está no meio, mas não se sente parte do meio, por causa das tradições. Entendeu? Porque prega desse jeito, não foi assim que eu aprendi. Canta desse jeito, não foi assim que eu aprendi. Dança desse jeito, não foi assim que eu aprendi. Tradições. E as tradições ali, latentes, fazendo parte daquele coração. E aquele coração se endurecendo, cada vez mais se endurecendo. Abrem a Hebreus 3. Vamos ver um pouquinho sobre a dureza do coração. Porque às vezes a pessoa acha que tem um coração duro, mas está tudo bem. Não está nada ruim, é assim mesmo. Deus entende. Mas lá em Hebreus 3, verso 7, todos encontraram? Diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo que está dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto. Não é a tentação de Jesus não, hein? É a tentação de Deus, que o povo de Deus que estava caminhando no deserto tentou ao Senhor murmurando. Quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. O negócio que era para ser rapidinho durou 40 anos. Deus dizendo: eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Né? Olha só que coisa triste. Na ira do Senhor, ele jurou que aquele povo não entraria no lugar de descanso. O povo entrou? Não, o povo não entrou. Salvo as exceções, aquelas pessoas que entraram junto com Josué. Não é verdade? Então Deus cumpre o que Ele diz. Deus não fala à toa não. Às vezes nós, seres humanos, começamos a falar à toa, né? Estamos conversando aqui, aí sai um bocado de palavra à toa. Mas toda palavra que sai da boca de Deus, querido, nenhuma delas é à toa. Tudo vai acontecer, sendo bênção ou sendo maldição. Sendo disciplina, sendo repreensão, sendo palavra da verdade, vai acontecer. E nós temos que tomar cuidado com isso, amados. Volta para Efésios 4. Fazer você ler a Bíblia hoje. Você que está aí há tempo que não abre sua Bíblia. Verso 19, lá em Efésios 4, diz assim, olha: indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornaste discípulo de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Por que Paulo fala isso, hein?
Se é que o ouvistes e dele aprendestes. Porque nós dizemos que ouvimos a Cristo, amém, amados? Amém. E dizemos que aprendemos, amém? Amém? Todo mundo diz isso, querido. Mas nem sempre, essa é a verdade. Nem sempre, realmente o ser humano está aprendendo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se é que vocês aprenderam de Cristo. Não é? Então existe uma grande diferença entre nós falarmos, não é verdade? E aquilo realmente ser efetivo nas nossas vidas, o conhecimento de Cristo Jesus. Amém, amados? Olha, o nosso Deus é uma Bíblia gigante, amados. Ele é um livro gigante. E ele tem centenas de páginas. Nós precisamos folheá-lo todos os dias para podermos conhecer a Ele. Senão não vamos conhecer a Deus verdadeiramente. E o nosso coração vai continuar endurecido. E a gente vai dizer, não, mas meu coração não é duro não. Meu coração é mole. Né? Precisamos ter cuidado. Então prossegue a palavra do Senhor dizendo assim. Deve ser o versículo 20. 21. Renunciai à vida passada. É isso? 22. Despojai-vos do homem velho. Olha, Jesus não gosta do homem velho, amados. Olha, Jesus não gosta daquele homem que foi criado ali, naquela famíliazinha, aprendendo aquilo, assistindo a novela da Globo, assistindo os programas da Xuxa, né? Aprendendo a ser homossexual, aprendendo a ser a lésbica, né? Aprendendo a ser o gay, o homem que gosta de homem, aprendendo a maltratar os seus pais dentro de casa, aprendendo a responder, tudo isso na televisão, amado, tudo isso na televisão, sabe? Jesus não gosta do velho homem, amado. Jesus quer ver um novo homem, aquele que passou por tudo isso, mas que o recebeu e quis mudança, e se deixou mudar, e se deixou aprender, quis aprender, abriu seu coração para aprender. Jesus não gosta do velho homem, queridos. Então nós, amados, não podemos ser velhos homens e velhas mulheres. Nós temos que ser novos homens, novas mulheres, não só na presença de Deus, não só, mas na presença do mundo, que espera ver em nós a face de Cristo. Amém, queridos? E aí a gente prossegue, porque Jesus ele fala assim, olha, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Quem é que está corrompido? O homem velho. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Preste atenção, amado. Renovai sem cessar. É para parar o renovo? É para parar de buscar o renovo? Não, é sem cessar. É sem cessar. É todo dia, é toda hora. É querer o novo de Deus, o novo de Cristo, a novidade de vida. Amém, queridos? E ele prossegue, dizendo assim: e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só que for útil para a edificação. É aquela famosa pergunta, olha para mim, o que eu vou falar agora vai edificar a vida do meu irmão? Vai, então eu vou falar. O que eu vou falar vai edificar, Senhor? Vai edificar, né? Então eu não vou falar. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a atitude do novo homem, daquele que não segue tradição, daquele que não diz, foi assim que eu aprendi. Síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar na síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Cadê a Gabriela? Não é da nossa Gabriela, né? É da Gabriela do mundo. É daquela que diz assim: pau que nasce torto, nunca se endireita. Pau que nasce torto, nunca se endireita, não. Se endireita, não. Se endireita, querido.
eu diria assim, ele vai ser moldado. Jesus diz assim, não, ele vai ser quebrado. Jesus quebra e faz de novo. Aleluia. Aplauda Jesus. Jesus não remenda, não. Jesus não remenda. Né? Glória a Deus. Eu tenho uma mania de remendar as coisas, né, pastor? Pobre é assim, né? Rasgou aqui, pega aí uma linha, uma agulha, bora costurar, né? Quebrou aqui a alça da xícara, compra lá se pergunta e bora colar. Tinha uma pastora que dizia, cara, você está traindo a miséria. Jesus não remenda, amado. Jesus quebra e Ele mesmo faz. E aí o negócio é diferente, né? Aí outro dia eu estava assistindo a TV Senado, né, pastor? Aí eles disseram uma frase assim, as excelências, né? Vossa Excelência é hipócrita. Vossa Excelência é um insolente. Tudo Vossa Excelência, né? Estão ali se ofendendo, mas é Vossa Excelência, né? Aí um disse assim, aqui no Senado o debate é mais profundo. Aí eu parei. Aí eu falei, olha, eu já ouvi essa frase só que com outras palavras, né? Aqui o buraco é mais embaixo, né? Aí eu falei, não vou mais falar que o buraco é mais embaixo. Eu vou dizer aqui o debate é mais profundo. Glória a Deus. Bora lá. No verso 29. Por que está fazendo esse barulho, pastor Luiz? Tá, pastor, tá bom. Diz assim, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Olha, quando a gente fala alguma coisa edificante, a gente está fazendo papel de quem? De quem? Quem? Não é o Raimundo Nonato. De Cristo, amados. Não é Ele que dá graça? Se a gente está ministrando graça na vida de um irmão, estamos fazendo o papel dele, com a permissão dele. Amém, amados? Olha como é importante a nossa conduta diante do Senhor. Olha como é importante a nossa vida, a nossa postura diante do Senhor. Já pensou se o Senhor Jesus tiver que usar um cachorro para ministrar graça na vida de alguém? Não, amado, Ele não quer, Ele quer usar a mim, quer usar você. Amém, amados? Com palavras que edifiquem a vida das pessoas. Não contristeis ou não entristeçais, né? O Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Só a Patrícia que está selada para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Amados, isso é mudança diante de Deus. Isso é mudança. E se nós estamos trilhando esse caminho, glória a Deus por isso. Mas se nós não estamos trilhando, é hoje que essa mudança tem que vir para a nossa vida. Não pode ser amanhã, amado. Tem que ser hoje. Deus vive o agora. Deus vive o agora. Deus não vive o amanhã. Deus vive o agora. Apesar de que o amanhã a Ele pertence. Não é verdade? Não pertence a nós. Mas Ele não vive o amanhã. Ele vive o hoje. É hoje. Na presença de Deus tem que ser hoje. Não é mais o ontem porque já passou. Mas é o hoje que importa. É como nós estamos. É por onde temos andado. É como está a nossa fé. Como está a nossa sabedoria? Será que temos pedido sabedoria? Como estão os nossos hábitos? Será que são hábitos que têm nos afastado do Senhor? As tradições nas nossas vidas? Deus quer renovo nas nossas vidas, amados. Deus não quer o homem velho. Deus quer o novo homem, revestido da graça do Senhor Jesus, feito à imagem e semelhança do nosso Deus. Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Se prepare que agora vem o melhor. É a ceia com o nosso Senhor e Salvador. Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus merece. O Senhor Jesus é digno. Glória a Deus.